Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vídeo sobre alta performance. Vou fazer um react aqui, um modelo novo. Quero saber a sua opinião. Você gosta desse tipo, não gosta? Deixa aqui nos comentários, se inscreve, deixa o seu like aí. Sua opinião é muito importante. Pô, gostei disso daí, Jeff, mas você poderia, sei lá, deixar mais dinâmico e deixar ele falar um pouco mais, cortar menos, enfim, falar um pouco mais sua opinião. Deixa aí, é o primeiro que a gente está fazendo. A gente vai melhorando com o tempo. Fiz uma gambiarra aqui, tô com uma webcam. É, Vamos ver o que que vai dar. Mas ó, pega papel e caneta que o vídeo é muito bom e eu vou falar a minha opinião aqui também. Deixei o vídeo um pouquinho acelerado para gente não ficar, para o vídeo não ficar tão longo, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. Vou deixar na descrição também o link aqui dos créditos, né, os direitos aqui da galera, beleza? E a gente vai ouvir a opinião do Eslen e do Paulo Musi, tá bom? Então vamos lá. Como identificar e medir isso na vida de uma pessoa para saber se ela realmente está performando bem ou se ela está muito aquém do que poderia fazer? Quer começar? Eu li um estudo uma vez de um cara chamado Daniel Chambliss, que ele é um antropólogo, e ele fez um estudo onde ele visou descrever, foi um estudo descritivo, a rotina de atletas olímpicos, que são pessoas que vivem numa alta performance, que conseguem alcançar tempos, conseguem alcançar um nível de força, um nível de... Ó, um ponto importante aqui, quando ele fala de atletas olímpicos, a gente pode trazer para a nossa realidade, tá? Porque o importante aqui é a gente entender a definição do que é. E parece que é algo muito distante, mas você vai perceber nesse vídeo que a alta performance ela tá ligada a pequenas coisas do nosso dia a dia, e essas são coisas que eu falo aqui também no canal, e aqui só tá confirmando algumas das coisas que eu trago aqui para vocês. de puxa, de corre, que realmente um ser humano que não se dedica àquilo jamais conseguiria alcançar. E ele chegou numa conclusão bastante chamativa, eu diria, e até em certo ponto óbvia, que no artigo ele descreve que a alta performance ou a excelência é trivial. Ele usa a palavra mundana. E ele diz que se você pegar a vida desses atletas e fizer um filme e rodar a vida deles em time-lapse, bem rápido, você vai dormir de tédio. É muito parecido. É a mesma coisa todo dia. É chato. Você treina, você come, você descansa. Você, final de semana, faz uma coisa ou outra diferente. Aí você volta, treina, come, descansa. Volta, treina, come, descansa. Então ele conclui com uma frase bem impactante que depois que eu li, e até de certa forma o Muzi tem uma bio no Instagram dele que acho que traduz isso também. Ele fala que a excelência nada mais é do que o amontoado de comportamentos que isoladamente nada tem de extraordinário. Essa definição aqui é muito boa, né? Que a alta performance e excelência é um amontoado de coisas que isoladamente não tem nada de extraordinário. Ele vai explicar o que é isso, mas basicamente é quando ele fala você acordar, né, você dormir, você treinar, você se alimentar bem e fazer isso de novo no outro dia. Às vezes a gente tem aquela impressão que o extraordinário é fazer coisas grandiosas. Mas só que quando você começa a repetir a mesma coisa todo dia, melhorando, aperfeiçoando uma coisa aqui, aprendendo, seja na leitura, seja no esporte, seja em qualquer ramo, você vai ficar bom. A questão aqui, a palavra é repetição. Para você aprender um idioma, repetição. Para você ficar bom na leitura, repetição. Ou seja, tudo passa pela repetição. E aí o legal é que quando o Paulo Musi falar, vai ter um complemento disso, tá? Então, essa definição aqui é o primeiro ponto, tá? A alta performance ela está muito ligada à repetição. Você ficar bom em algo, tá? Então, quando a gente fala de alta performance, não é necessariamente você ser o primeiro lugar numa competição. É você ficar bom em algo. Ao Muito longo do bom. tempo. É comer, dormir, treinar. Se você pegar isolado, nenhum desses itens tem nada de extraordinário. Você não fez nada que depende de sorte, que depende de dar certo alguma coisa. É comer, dormir, treinar, estudar, comer, dormir, treinar, estudar. E você começa a transformar a excelência em uma coisa que você faz repetidas vezes, né? O hábito. Agora, você sabe que ao longo do tempo, Wesley, eu precisei entregar uma visão alternativa, porque eu fui chamado para dar uma aula sobre alta performance. E qual é o problema? O problema é que as pessoas elas não sabem como chegar na repetição. Aqui vem o grande ponto, né? Como às vezes o seu problema é justamente esse. Cara, eu não consigo criar o hábito, eu não consigo ter esse hábito de repetir, né? O início, que é justamente o que o Muzi vai falar agora.
e o que repetir. Uhum. E aí, o que foi meu raciocínio sobre isso? Meu raciocínio foi que, primeiro, alta performance, ela é o estado ou a situação onde você não consegue atingir uma função de excelência com apenas uma etapa só. Ou seja, não é uma coisa que no outro dia você acorda e você começa a fazer daquele jeito. É uma sequência, ou seja, uma estratégia elaborada para você fazer uma coisa extremamente simples. E o exemplo que a gente tem na vida, né? O simples é o mais complexo. Você pergunta, por exemplo, eu imagino a brincadeira que falam, né? Se você perguntar para um adulto como é que põe uma girafa na geladeira, o adulto não consegue te responder. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar assim: abre a porta da geladeira, põe a girafa e fecha a geladeira. Se você virar para o adulto e perguntar como é que põe um elefante na geladeira, o adulto ele vira as costas. Se você perguntar para a criança, ela vai falar: abre a geladeira, tira a girafa, põe o elefante, fecha a geladeira. A questão é, o óbvio é o mais difícil. E o óbvio só é óbvio para nós porque a gente olhou muitas coisas. E isso é uma das coisas que a gente tenta conversar com as pessoas, e a rede social tem essa função, pelo menos pra gente, em relação ao que é essa capilarização da rede digital, para trazer esse óbvio, o óbvio ululante, né? Como algumas pessoas ainda gostam desse termo. A questão do óbvio aqui, né? Como chegar nessa repetição e o que repetir. Isso aí é um processo. E claro que a questão do hábito, quando você vai colocar algo na sua vida, tem várias maneiras, né? Passa pela repetição, mas tem coisas por trás, né? Coisas que, por exemplo, falar da sua identidade, aquilo que você quer fazer, você ter um objetivo muito bem específico, você ser intencional, você ser bem específico com aquilo que você está buscando. E também uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte: o nível de energia que você precisa colocar para aquele novo hábito. Talvez o grande problema é você colocar como objetivo algo muito grande, só que exige um nível de energia muito alto no começo. E aí você, ao invés de começar lendo 2, 3, 5 páginas por dia, você já quer ler um livro na semana, coisa que você nunca fez. E aí vira um grande problema, né? Então esse é um ponto importante também de colocar aqui. Porque ele tá tão escondido entre sequências e pessoas que falam de dificuldades para vender facilidades que, sabe, fica tudo muito por trás de um véu de interesse, onde você, né, às vezes tem que fazer um movimento contra a corrente para falar: calma, não é nada disso, é só isso aqui. Né? Lembra? Abre a porta da geladeira, coloca a girafa e fecha e pronto. Tem eu costumo dizer assim que você atingir um certo grau de performance na leitura, nos estudos, no treino, na dieta, no profissional, é uma coisa que tá exatamente isso, cara. É uma coisa que tá na sua frente, palpável, fácil de enxergar. Só que pelo fato de ser tão simples, muitas vezes você ignora aquilo e acha que não é daquele jeito. Porque por vezes você quer um resultado mais rápido, ou você atribui ao fato da simplicidade uma incapacidade de gerar um desfecho produtivo para você. Quando um paciente chega, quando eu falo com alguém nas minhas aulas e tudo mais, você pergunta: cara, como que eu aprendo mais? Como que eu faço? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? Geralmente isso, cara. Isso aqui é verdade, porque a questão é muito simples, tá na nossa frente. Mas o grande problema é que primeiro que a gente não percebe, porque distrações. A gente está o tempo todo distraído. Então a gente até coloca uma meta, um objetivo, mas muito rápido a gente já está distraído com rede social, está distraído com essa questão aqui do celular, notificação o tempo todo, o seu trabalho. Então, além do que ele colocou, tem essa questão da distração. Hoje é muito fácil a gente se distrair com as coisas. A gente é o tempo todo bombardeado por informação e por notificação, que se você coloca um objetivo durante a sua semana, na quarta-feira você já esqueceu o que você está buscando. É impressionante. A gente não lembra daquilo que a gente está buscando. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, é dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira pré-carnaval. Será que você já alcançou muita coisa nesse tempo? Ou você já esqueceu aquilo que você prometeu no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, na virada do ano? Ou você só vai deixar para depois do carnaval? Às vezes você nem lembra mais quantos livros você colocou como objetivo, quais eram aqueles objetivos. Então, o ponto da distração, ele é um fator essencial de quebra de objetivo e quebra de intencionalidade. Porque para você colocar um hábito em prática, você precisa ter intenção naquilo. Fora vários outros fatores que tem também. Mas a questão da distração,
com certeza é um dos principais pontos para as pessoas não conseguirem implementar hábitos durante o dia, durante a vida dela. Pergunta, o que eu tenho que tomar para conseguir aprender mais? É, isso que ele falou também do o que eu tenho que tomar para aprender mais é aquela questão, né? Tudo a gente quer muito rápido. Claro que hoje, com o uso da tecnologia, tem coisa que dá pra gente acelerar que não faz nem sentido você não usar. Mas essa questão de você tomar alguma coisa para ficar mais concentrado, você tomar algum remédio para conseguir performar mais, a gente sempre vai buscar. Mas o que de fato funciona? Exercício, uma alimentação saudável, hidratação, enfim. Mas isso é o chato, é o mais difícil. E por isso que, se você pensar bem, aquelas pessoas que usam, canetinha aqui, por que é complicado isso? Fora dos efeitos que pode ter isso, mas a pessoa não implementou o hábito. O hábito de fazer exercício, o hábito da alimentação, porque aquilo está fazendo o trabalho por si só. Só que depois disso vai vir as consequências, porque como ela não implementou o hábito, aquilo vai voltar. Então percebe que a curto prazo aquilo funcionou, de certa maneira, mas o hábito não foi implementado, porque é mais difícil, querendo ou não. E aí por isso que a gente busca remédios. Eu falo, cara, você tem que... Aí você quer, tipo, a fórmula mágica, você né? tem que dormir bem, você tem que ter um alerta, você tem que ter uma boa capacidade de uma boa alimentação para pelo menos dar os nutrientes suficientes para o seu corpo. Você tem que estar organizado, porque a desorganização é mãe da procrastinação. Se você é uma pessoa desorganizada, vai ter mais chance de você procrastinar. Só que quando você fala isso para as pessoas elas têm uma tendência de achar que elas já tentaram fazer aquilo. E, na verdade, quando você for olhar, elas não tentaram, ou tentaram por 2, 3 dias, e isso não é tentar. Você nem deu tempo de conseguir que o seu corpo automatizasse alguma coisa ou outra. E as pessoas, muitas vezes, elas negligenciam o óbvio e tentam ir sempre para um lado mais elaborado, que acaba, eventualmente, caindo em psicoestimulantes, psicofármacos, estratégias mirabolantes de leituras de 200 páginas em 4 minutos, 5 minutos. Pra pegar atalhos, né? Cara, não funciona, cara. Além Não de ser funciona. o oposto da Então, essa questão de pegar atalhos é muito comum em qualquer área, não só na alta performance, leitura, qualquer coisa do tipo, mas na área da saúde, na área do esporte, que tem o doping, né? São pontos relevantes e que é a nossa tendência, né? Principalmente com o evento das redes sociais, como tudo acontece muito rápido. Por exemplo, se você chegou nessa parte do vídeo, você já é um guerreiro, porque as pessoas não estão querendo consumir algo tão grande que vai ajudar ela de alguma forma, né? Os vídeos curtos são os que bombam. Então, se você for olhar, por exemplo, os meus shorts, são shorts aqui do YouTube, tá? São vídeos que vai ter mais de 1.000 visualizações em praticamente todos eles. Mas se a gente pegar vídeos mais longos, dificilmente passa de 100 hoje em dia, né? Com o número de inscritos que eu tenho. Mas isso já mostra muita coisa. Então, essa busca por esses atalhos, né? E ele falou também ali de tentar 2, 3 dias, não é tentar, porque você nem deu tempo do seu corpo pensar naquilo e tentar, de alguma forma, entender, opa, isso aqui é uma atividade nova. E aí o Muzi vai falar que isso é o contrário da alta performance, né? Performance, né? Porque a performance é você conseguir fazer e conseguir ter o resultado. Imagina o seguinte, performance é ter um carro que chega a 300 por hora. Se ele fizer curva, não é performance, é suicídio. Então, dentro daquilo que a gente reconhece como performance, não existe só o conceito do fazer, existe o conceito do ganhar o benefício fazendo isso. E o benefício proporcional, né? A gente pega, por exemplo, tem muitas pessoas que elas travam guerras píricas diariamente, né? Lembrando pra galera, né? Por que a gente chama de guerra pírica, né? Porque Pirro Céfiros foi um general que ele, para conseguir ganhar uma guerra, ele dizimou o exército dele, acabou com o exército dele. Então ele ganhou a guerra, mas ele acabou com o exército dele e ele ficou completamente indefeso depois disso. O que a gente vê as pessoas hoje? Para elas conseguirem fazer aquilo que elas acham que elas devem fazer, no intuito de obter aquilo que elas desejam, elas acabam com todos os seus recursos. Elas querem ficar acordadas 18 horas por dia. Elas querem, como é que eu consigo sobreviver dormindo 4 horas por dia? Ora, a gente fez isso, mas em situações de extrema necessidade, não por vontade. E eu chamo atenção para isso porque é um experimento muito simples. É você pegar o seu final de semana e ponderar o quanto você odeia segunda-feira. O quanto você odeia segunda-feira, ele está exatamente proporcional ao quanto você tem um final de semana desregulado. Ah, não, eu tenho aquela... A pessoa ela tem aquela agonia que aí sexta-feira tem que sair, tem que voltar às 3 da manhã para casa, aí faz um after, aí o pessoal vai embora às 10 da manhã, aí dorme o dia inteiro, aí sábado sai à meia-noite e volta para casa meio-dia do dia seguinte. Lógico que você vai odiar segunda-feira, você tá acabado, né?
E se você não presta atenção nisso, você escuta coisas como, por exemplo, você tem aqui um psicólogo falando pra você precisa dormir, você precisa comer. Aliás, até porque isso daí vira gatilho pra você ter situações ruins psiquicamente, né? E você fala, não, isso é besteira, eu preciso me divertir. Tá, mas quanto que você se acaba pra você pseudo se divertir? Né? O quanto você se desgasta? E aí, faz a ponderação, o quanto você se divertiu? Sabe? Vira uma agonia, vira uma ação que na verdade... E aí, você, quanto você odeia a segunda-feira? Esse ponto de alimentação, todo cuidado do corpo, é muito real, porque quando eu mudei esses meus hábitos de ser mais rígido nessa questão de conseguir, de fato, uma alimentação melhor, etc., cara, é absurdo como a sua concentração melhora, o seu sono, a sua disposição, o seu humor, tudo melhora, tudo melhora. E faz mais de 1 ano já que eu não bebo, enfim, são vários pontos que o que ele fala é real. Não que você aí do outro lado não possa se divertir, mas até que ponto você vai se beneficiar disso, né? Até que ponto isso vai te prejudicar para você conseguir performar e ter uma vida minimamente com resultados, né? Porque, como ele disse, a auto performance também tem muito a ver com o resultado proporcional daquilo que você está fazendo. Então, é um ponto para você ficar alerta. Às vezes, a sua produtividade, a questão de hábito seu, só não está conseguindo performar ou ter algum resultado porque a sua alimentação, o seu sono está muito ruim. Faz o teste por 1 semana. Ajuste o seu sono, faça pelo menos 30 minutos de algum exercício e se alimenta bem. Toma água. Tenho certeza que você vai mudar muito, muito em apenas 1 semana. Ansiosa não é uma coisa saudável, né? E não que divertir-se seja saudável, mas a busca não ponderada da satisfação imediata e o prazer rápido, cara, sabe, a gente tem que parar e observar como é que essas coisas acontecem na nossa vida, senão a gente não vai ficar só com uma segunda-feira terrível, a gente vai ficar com uma vida terrível. E o problema é que esses comportamentos eu gosto de chamar isso de comportamento de soma zero. A pessoa ela faz tudo durante a semana e no final de semana ela volta pro ponto inicial e joga tudo fora o que conquistou no final de semana. Mas é comportamento de geralmente soma zero. o que acontece quando o pessoal tá emagrecendo. Dieta, exato. Eles querem emagrecer, aí eles fazem tudo certo de segunda a quinta, porque sexta também já não dá, né? Uhum. Aí recupera Exato. tudo sexta, sábado e domingo. E o sábado e o domingo, o nosso cérebro ele consegue criar associações temporais. Vira o fim de semana do lixo, por exemplo, de tanto fazer, seria isso? E você começa a sentir um craving por fazer aquilo, porque já passou tantos dias de você não estar fazendo. Seu cérebro acostumou com aquele tempo. E muitos desses comportamentos de ninguém tá falando pra você não ter episódios hedônicos de prazer, sair jantar com a sua família. Exato. Ninguém tá falando isso. A gente tá falando que existe um limite biológico que você não consegue negociar. É isso que o músico quis dizer. Você não pode. Se você passar aquele limite biológico, não adianta ficar putinho. Vai ficar com sono, vai ficar cansado, vai ficar meio deprimido, vai querer ter estratégias compensatórias. É inegociável. Você não dormir, você comer. Cara, isso aqui é muito real do final de semana. Você deve passar aí por isso também. Chega sexta-feira, ali você já quer, não. Vou me divertir, vou fazer tal coisa, recuperar o que eu fiz na semana. Às vezes você tá ali bonitinho, perdeu 2, 3 quilos, aí chega no final de semana, regaça. Mas o que você tem que fazer? Reprogramar isso, colocar, substituir atividades, né, mais saudáveis ou atividades que vão levar para o seu resultado. E como ele disse, não é que você não possa ter esses momentos de prazer hedônicos, são prazeres rápidos, né? Mas que você consiga ponderar mais isso. Porque imagina, não faz sentido você ter um ganho enorme e chegar no final de semana e jogar isso tudo pro alto. Método errado. Segunda-feira vai estar ruim. Aí muitas vezes a pessoa ela fica com raiva de não poder se divertir porque fica com ressaca e fica mal. Mas não é nem culpa sua, vai ser assim. Não interessa se você concorda ou não. Bom, aí aqui o vídeo já finaliza, já foi pro seu final. Mas são esses pontos aqui da Auto Performance. Deixa aqui o que você achou desse vídeo, se você pegou algum insight, alguma coisa. Se você se identificou com alguma coisa também. Quero saber muito a sua opinião. A sua opinião vai me ajudar a deixar isso aqui melhor, beleza? Eu tô pesquisando vários vídeos legais aqui para trazer pro canal nesse formato novo. Beleza? Então é isso. Se inscreve aqui, bora ajudar a chegar a 1000 inscritos esse mês, hein? Esse mês eu acho que dá, hein? Se você ajudar aí, quem sabe? Chegar a 1000 inscritos, a gente já bateu a meta de 500, mas bora chegar a 1000 inscritos aí. Beleza? É isso. Deixa o seu comentário aí. Vejo você no próximo React. Um beijo e até o próximo.